Olá, alunos! Vamos para mais uma resolução das provas da UFR. As questões de hoje são com relação à fisiologia, ou seja, as questões de corpo humano, que é o conteúdo mais importante para a prova do Federal. Nós temos, pelos meus cálculos, foram 27 questões, desde 2003, até o processo seletivo para a entrada em 2003 até o para a entrada em 2015. É o maior número de questões, o segundo maior número de questões foi de genética, com 15, e tem mais um tema que teve que. Vou pegar minha colinha aqui. Então, foram 15 questões para ecologia, 15 para genética, 14 para botânica, 11 para parasitologia, 8 para evolução, 2 para origem da vida e 2 que é meio genética, meio biotecnologia ou mais para biotecnologia, algumas coisas assim. Então a parte do conteúdo de biologia mais importante para a federal é a parte de fisiologia. Então como são bastante questões, né, eu vou dividir em 2 vídeos, vou fazer as primeiras 10 questões, talvez 3, 10 questões agora, 10 questões na parte 2 e as outras 7 no terceiro vídeo, certo? E queria pedir desculpas, eu tive milhões de problemas tentando gravar esse vídeo, deu problema na câmera, no computador, e eu não consegui postar o vídeo sendo o segundo, aí para não deixar sem nenhum vídeo eu acabei postando de origem da vida e evolução, que eu já tinha gravado também. Mas espero conseguir postar os 3 vídeos a tempo de vocês darem uma olhadinha antes da prova, certo? Então, vamos lá para as questões. Então, 2015, pressão parcial de oxigênio, PO2, no sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de um mamífero. Em condições normais, espera-se que ele quer saber aonde que a pressão está maior, então a gente precisa lembrar qual é o caminho do sangue. Então, o que acontece com o sangue? O sangue ele chega do corpo no átrio direito. Do átrio direito ele vai para o ventrículo direito. O ventrículo direito vai expulsar esse sangue para os pulmões pela artéria pulmonar. Nos pulmões ele vai receber oxigênio, vai pelas veias pulmonares, chegar no átrio esquerdo, vai ser impulsionado para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, a aorta vai levar esse sangue para o corpo e do corpo vai voltar pelas veias cavas para o átrio direito. Então, esse é o caminho que o sangue percorre. A gente sabe aqui, aonde que a pressão vai estar maior? Aonde o coração impulsionar esse sangue. Então, pelas alternativas que nós temos, a resposta correta vai ser a B. Por quê? Porque o átrio direito é quando o coração está bombeando sangue, né, para o ventrículo direito, que daí vai bombear para todo o corpo. Então, ali é a maior pressão que a gente vai ter. E a veia cava, ela tá vindo com o sangue do corpo, então esse sangue já passou por todo o corpo, ele já perdeu muita força. Ele vai chegar no átrio direito com pouca pressão comparada com a pressão do átrio esquerdo, desculpa. Então, resposta letra B. 2015. As enzimas encontradas nos órgãos de diferentes espécies de animais apresentam atividade próxima do ótimo nos valores de temperatura e pH encontrados nesses órgãos. Baseado nesse preceito, um pesquisador realizou um estudo traçando o perfil cinético de 4 enzimas, 1A4, presentes em aves e peixes da Antártida, encontrando os resultados apresentados nos gráficos abaixo. As enzimas provenientes do intestino de peixe e do estômago de ave da Antártida são respectivamente. Na continuação da questão, eles nos apresentam os gráficos com as enzimas de 1 a 4 e as alternativas com duplas dessas enzimas para você identificar qual seria a enzima que atua no intestino e no estômago desses animais. Para isso, a gente precisa lembrar qual é o pH ideal para cada uma dessas enzimas. O pH do intestino está entre 8 e 8,5 nos mamíferos e o estomacal por volta dos 2. Então, nós temos que procurar essas duas enzimas na figura. Eu vou mostrar uma outra figura com uma linha traçada para a gente tentar identificar qual seria a enzima atuante nessas duas áreas do organismo. Ao olharmos os traçados, seguindo do pH 2 e 3 e 8 e 9, que são entre os picos de atuação dessas enzimas, nós vemos que 1 e 2, as duas enzimas estão com o pico entre 2 e 3.
Então fica difícil a gente conseguir identificar qual seria a enzima correta para o estômago desses animais. Porém, a enzima 3 e 4 elas têm um pico um pouco mais separados. A enzima 3 está bem entre 8 e 9, então estaria dentro do pH intestinal que a gente espera, né, entre 8 e 8,5. Já a enzima 4, ela está entre 9 e 10. Então já não seria a enzima intestinal. Olhando as alternativas, a gente vê que tem uma duplinha. Só tem 2 vezes o número 3 com outro número. Número 3 e 4 e número 3 e 2. Então, a resposta correta seria 3 para intestinal e 2 para estomacal. Questão de 2014. A troca do gás oxigênio entre o ar atmosférico presente nos alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos pode ser expressa pela fórmula. Aí ele nos apresenta a fórmula, que é a difusão do gás igual a sobre ED P1 menos P2, sendo a área alveolar e a distância entre o tecido epitelial do alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo, D, o coeficiente de difusão do gás, e P1 menos P2, a diferença de pressão do gás entre o ar alveolar, que é o atmosférico, e o sangue. O enunciado continua. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e o ar atmosférico torna-se mais rarefeito. Ao escalar uma montanha, o alpinista percebe que sua respiração vai ficando mais difícil. Essa dificuldade é ocasionada porque um dos fatores expressos na fórmula está alterado. Qual é esse fator? A. Área alveolar. Não, a área alveolar, se o teu alvéolo é daquele tamanho, ele vai permanecer daquele tamanho. Ele não vai ser alterado simplesmente porque você está fazendo um exercício físico, como subir uma montanha. B. Coeficiente de difusão do gás. Não, os gases permanecem o mesmo, seu coeficiente permanece o mesmo, não vai ser alterado. C. Distância entre o tecido epitelial do alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo. É a mesma questão da área alveolar. Se você tem aquela distância, ela não vai ser alterada simplesmente porque você está subindo uma montanha, vai permanecer a mesma de antes. D. Diferença de pressão entre área alveolar, que é o ar atmosférico, e o capilar sanguíneo. No próprio enunciado, ele já disse que tem essa alteração de pressão atmosférica, né? Então, essa é a resposta correta. Por que não pode ser a E? Porque ali diz, produto entre a área alveolar pela distância entre o alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo. A área alveolar, ou seja, o ar, vai permanecer o mesmo. A distância entre o alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo vai permanecer o mesmo. Se essas informações permanecem a mesma, o produto entre elas vai ser constante, não vai ser alterado. Então, a única alternativa correta para essa questão é a letra D. Questão de 2014. A exposição da mãe à nicotina durante a gravidez pode levar ao retardo do crescimento do feto, maior incidência de abortos e à morte na infância. Isso ocorre porque a nicotina causa constrição dos vasos sanguíneos uterinos, levando ao baixo suprimento de oxigênio e nutrientes para o feto. Nesses casos, o feto recebe menos oxigênio e nutrientes porque a circulação placentária é interrompida. Se a circulação fosse interrompida, ele não ia receber nenhum oxigênio ou nutriente. Então, ela não pode estar correta, porque ali ele diz que ele recebe pouco, não que ele não recebe. E se ele não receber, ele vai morrer, então não vai nascer. Ele diz que pode ter até o aborto, mas ele pode retardar o crescimento ou levar morte na infância. Então, ele tem que ter alguma circulação. B. Apenas sangue venoso circula na placenta. Sangue venoso? Bom, se só o sangue venoso circulasse na placenta, o bebê não receberia oxigênio, correto? Então, não pode ser. C. Menos sangue materno circula na placenta. Bom, se você vai diminuir, fazer uma constrição nos vasos, ele vai diminuir o seu calibre e vai realmente passar uma quantidade menor do que teria que passar, que no caso que é sangue com nutrientes e oxigênio. Então, essa resposta está correta. D. O sangue materno deixa de entrar na circulação do feto. Se o sangue materno deixar de entrar, é o mesmo caso da letra A. Então, não pode ser isso. E
o sangue materno e fetal deixam de se misturar na placenta. Mesma coisa, se o sangue, né, do feto não passar para a placenta, não passar para a mãe, você não tem como liberar, né, gás carbônico, por exemplo, e o bebê precisa liberar isso, né, excretar isso do seu organismo. Então, também não pode ser a resposta. Então, a única resposta correta para essa questão é a C, menos sangue materno circula na placenta. Questão de 2013. A ventilação que ocorre nos pulmões pode ser medida pela quantidade de ar trocada por um determinado intervalo de tempo, como é o caso do volume minuto, que é L por minuto. Assinale a figura que representa a relação entre ventilação pulmonar e pressão de CO2 arterial. Então, as alternativas já são os próprios gráficos. Vamos ampliar um pouquinho esses gráficos para a gente conseguir olhar melhor para eles. Então, olhando para os gráficos, o que ele nos pediu, o que ele nos dá é um gráfico de pressão de CO2 em milímetros de mercúrio, né, de 0 a 100, e o volume por minuto em 3 tempos, né, 2, 4 e 6, em 3 momentos. E nesses momentos aparece uma variação de alteração dessa pressão. Se nós lembramos como que funciona a nossa respiração, ou seja, você inspira aumentando a quantidade de oxigênio e expira eliminando a maior parte do CO2, o que vai acontecer? A pressão de CO2 vai diminuir com o tempo, porque você está eliminando esse gás do seu organismo. Então, analisando os gráficos, o único que mostra uma pressão de CO2 grande e vai diminuindo nos 2 próximos momentos é a alternativa C, portanto, essa é a alternativa correta. Questão de 2013. Louco por um saleiro, Sal foi uma das primeiras palavras que o garoto aprendeu a falar antes de completar 1 ano de idade. Quando conseguiu caminhar com as próprias pernas, passou a revirar os armários da cozinha em busca de tudo que fosse salgado e, sempre que podia, atacava o saleiro. Aos 3 anos e meio, por causa da suspeita de puberdade precoce, o menino foi internado num hospital. O apetite por sal da criança, cujo relato tornou-se clássico na história da medicina, era causado por um desequilíbrio endócrino. Após a sua morte, descobriu-se que a criança apresentava uma deficiência na produção de... Vamos para as alternativas. Aldosterona pelas glândulas adrenais. A aldosterona ela é produzida pelo córtex dessas glândulas, né? E o que ela faz? Ela é responsável por regular o balanço eletrolítico do nosso organismo. Ou seja, ele vai dizer quanto de eletrólitos, incluindo o sal, você pode eliminar ou você tem que reter no seu organismo. Então, essa é a resposta correta para a questão. Mas vamos dar uma relembrada no que diz os próximos hormônios, né? O que eles fazem e a importância deles. Insulina pelo pâncreas. O pâncreas, ele vai produzir insulina, né? Nós temos a insulina e o glucagon. E o que eles vão fazer? A insulina vai baixar a taxa de açúcar no sangue, estimula o armazenamento de glicose pelo fígado e estimula a síntese de proteínas. O glucagon ele vai estimular a quebra do glicogênio no fígado para liberar glicose para o nosso organismo. Então não tem nada a ver com o sal, né? A tiroxina pela tireoide. A tiroxina, ou T4, ele vai atuar estimulando o metabolismo basal das células. Então também não vai ter nada a ver com o sal. A vasopressina pelo hipotálamo, a vasopressina, o ODH, o antidiurético, que são os 3 nomes para o mesmo hormônio, ele está relacionado com o balanço de água, ou seja, ele vai dizer se você tem que eliminar mais água ou não do nosso organismo. Então, também não está diretamente ligado com o balanço eletrolítico. E a somatotrofina, que é pela hipófise, é uma proteína que estimula o crescimento geral do corpo. Ele vai afetar o metabolismo das nossas células, mas não está diretamente ligado com o sal. Então, é bom ter essa noção de quem é o que, quem é responsável pelo que na questão hormonal, porque é cobrado pela federal. E para essa questão, a única resposta seria a alternativa A, aldosterona. 2012. A vitamina C atua na
reação de hidroxilação enzimática da prolina em hidroxiprolina, aminoácidos essenciais para a formação do colágeno. A partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina C está relacionada à manutenção de qual tipo de tecido dos organismos multicelulares. Bom, falou de colágeno. Qual tecido que tem bastante colágeno, para o qual o colágeno é extremamente importante? Vamos lá, o adiposo. O que o adiposo tem? Células de gordura, né? O nervoso, é a questão dos neurônios. Não tem tanta importância o colágeno. O sanguíneo, né? Células sanguíneas também não. A questão do tecido epitelial e conjuntivo. Qual desses dois tem a maior possibilidade de ter, né, essa necessidade? Tecido conjuntivo. A gente deve lembrar que o tecido conjuntivo ele tem aquela base de colágeno, então o colágeno é extremamente importante para esse tecido. Tanto que quando a gente fala de vitamina C, falta de vitamina C, o escorbuto, qual que é das principais características? A perda dos dentes. Por quê? Porque esse tecido conjuntivo ele fica frouxo, então ele não consegue mais segurar, né, os nossos dentes. Por isso que tem a perda dos dentes. Então, resposta correta, alternativa A. Questão de 2012. Considere a figura abaixo que apresenta as principais porções do sistema digestório. A tabela mostra o gradiente de pH e a biomassa bacteriana em algumas dessas porções listadas em ordem aleatória. Então, para a gente responder essa questão, primeiro a gente tem que lembrar quais são as partes do nosso sistema digestório que estão sendo mostradas nessa figura. Vamos lá? Então, de acordo com a figura, nós temos em 1, uma glândula salivar, em 2, o esôfago, em 3, fígado, 4, estômago, 5, o intestino, a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, 6, um pâncreas, 7, intestino grosso, o cólon descendente, o 8 não dá para identificar direito o que ele está mostrando nessa figura, né? O 9, intestino grosso, o seco do intestino grosso, o 10, o intestino delgado, a parte do jejuno, no 11, o intestino delgado ainda, mas a parte do ilho, que é aquela parte que fica mais embaixo, né? E o jejuno é essa parte mais central, e em 12, o reto, né, a parte final do intestino grosso. Agora vamos para as alternativas. Então vamos lá para a resolução. Alternativa A, né? Aliás, ele pede para a gente colocar a afirmação correta. Então vamos lá. A, o pH mais ácido favorece a proliferação bacteriana. Se nós olharmos no quadrinho lá, aonde que tem a maior proliferação bacteriana? Está 10 a 11, que é no cólon, que tem o pH de 5 a 7. Qual que é o menor pH? No estômago, 1,5 a 5, que é o que tem a menor proliferação. Então, de acordo com o que ele nos diz, já dá para ver que não é essa a resposta. B. A porção 12 representa o menor número de células bactéria por ml. Qual que é a porção 12? É o reto. Qual que é a questão ali no quadrinho? Qual que é a porção que apresenta o menor número de bactérias? É o estômago. Então, primeiro, não tem o reto, né? E mesmo que a gente considerasse o cólon, né, no caso, o intestino grosso, seria o maior e não o menor. C. Ao longo do trajeto pelo tubo digestório, o alimento é exposto a um gradiente decrescente de pH. Vamos lá. A gente tem ali que se nós lembrarmos, né, o pH da boca, ele é maior que o do estômago, e depois no intestino ele é maior de novo do que no estômago. Então, o pH ele vai alterar sim, mas ele vai diminuir, no caso decrescer, e depois ele vai aumentar. Então, não é essa a alternativa. D. O maior número de células bacterianas por ml é encontrado nas porções 10 e 11. A porção 10 é o ilho, né, que é 7 e 8, o pH,
e nós temos a bactéria 10, a oitava. A porção 11 é o jejuno. Não, eu troquei, na verdade. A porção 10 é o jejuno, que é de 7 a 9, 10 a 4, 9. E a 11, que é o ilho, de 7 a 8, com 10 oitava. É o maior número de bactéria? O maior número é no cólon, que está 10 a 11. Então, não é essa a resposta. E o número de células bacterianas por ml encontrado na porção 7 é maior do que a encontrada na porção 4. A porção 7 é o cólon, que é o maior número. Então, essa já é a resposta correta. E a porção 4 é o estômago, é o menor. Então, resposta para essa questão, resposta I. Questão de 2011. Observe a figura ao lado que mostra a pressão atmosférica e a pressão de oxigênio inspirada em 4 cidades situadas em diferentes altitudes. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a variação percentual esperada no número de eritrócitos encontrado no sangue de pessoas saudáveis moradoras de cada uma das cidades, comparado aos valores encontrados nos habitantes do Rio de Janeiro. O que o gráfico nos diz? No lado esquerdo, nós temos a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, que vai de 0 a 800, onde nós temos que Rio de Janeiro é a maior pressão, seguida de Campos do Jordão, Cidade do México e La Paz. Embaixo nós temos a altitude, que vai de 0 no Rio de Janeiro até 8.000. Em La Paz está a 4.000 metros, né, que é a cidade mais alta do gráfico. E do lado direito nós temos a pressão de oxigênio, também em milímetros por mercúrio, que vai de 0 a 150, onde nós temos que a maior pressão de oxigênio é no Rio de Janeiro e a menor vai ser em La Paz também. Então, agora vamos para o resto da questão. A questão nos pede que a gente compare a variação no número de eritrócitos entre essas cidades, comparando com a do Rio de Janeiro. Qual que vai ser a maior variação? Entre o Rio de Janeiro e essas cidades, qual vai ser a maior variação no número de eritrócitos? O La Paz. A cidade de La Paz é a que tem a maior altitude e a menor pressão atmosférica e menor pressão de oxigênio, portanto, a quantidade de eritrócito vai diferir muito mais do Rio de Janeiro do que Campos do Jordão. Então, a gente tem que procurar um gráfico que demonstre isso. Qual é esse gráfico? A letra A. Por que a letra A? Porque a Nili diz que a menor diferença vai ser Campos do Jordão, a segunda maior diferença vai ser a Cidade do México e a maior diferença entre o Rio de Janeiro vai ser La Paz. Tem a ver com o corpo humano? Tem, mas na verdade, para responder, é só análise de gráfico. Então, a resposta correta, letra A. Então, terminamos a primeira parte da correção da prova de Fisiologia, das questões de Fisiologia da Federal. Foram as 9 primeiras questões. Aqui já deu para ter uma ideia de como são cobradas, né, esses assuntos. É preciso que você tenha uma boa noção do que acontece no seu organismo, quem é quem, qual tipo de célula, qual tecido, quais as funções, os hormônios, aonde é produzido, qual é a principal função dele. Algumas questões vão exigir, que nem essa última, não precisava nem saber exatamente como que funciona o corpo humano, ele já disse isso na questão, era só interpretação de gráfico, mas tem a ver com a parte de fisiologia. Então, na hora de estudar, tem pouco tempo para revisar, dê prioridade para a fisiologia, porque é a questão que com certeza vai cair na sua prova, talvez mais de uma questão relacionada a isso, então vale a pena você dar uma atenção especial para esse conteúdo. Nos vemos na próxima parte do vídeo e boa prova para vocês. Bons estudos!